Empresário aproveita a Copa América para fazer leilão com Eric Pulgar e Flamengo corre contra o tempo para renovar o contrato do chileno. Filipe Luís deixa o Sub-17 e assume o Sub-20 no lugar de Mário Jorge. Vice de futebol Marcos Braz pode deixar o Flamengo? Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E novamente a participação ilustre de Mauro Santana, o locutor bacana. Mauro, tá vendo que eu tô trabalhando e muito no meu aniversário. Vamos com tudo, hein, muita filhote? Informação, né, Mauro? A firma não pode parar, Não pode parar. Ô, Mauro, olha aqui, eu tava na rua, cheguei agora, já pesado, porque o Filipe Luís vai assumir o Sub-20. Isso só confirma o que a gente trouxe no último vídeo, né? Falando aí da nota oficial do Flamengo, a despedida do técnico Mário Jorge. E a gente falava naquela ocasião que o Filipe Luís, a tendência é que ele fosse para o Sub-20, mas que fosse depois desse duelo contra o Vasco, porque é uma final e ele já ganhou o primeiro confronto por 2-1. E aí seria lindo ele sendo campeão no Sub-17 e indo assumir o Sub-20, Mauro. Eu acho que vai muito além disso, inclusive a informação foi trazida pelo portal Globoesporte.com em primeira mão, né? E que era o que a gente falava, a tendência era que ele realmente era o grande favorito para assumir, até uma situação natural. A gente até falou sobre situações anteriores, de técnicos anteriores, aconteceu a mesma coisa. Fábio Matias saiu, por exemplo, e o Mário Jorge, que estava no Sub-17, foi alçado ao Sub-20. Então nada mais natural que o atual técnico do Sub-17 também ser promovido, até porque mesmo estando no início do seu trabalho, Filipe Luís vem encantando a todos na base pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho e também pela sua ética. Eu acho que vai muito além pelo fato de que ele querer ser campeão, de querer sair campeão. Não, pelo fato de que ele não quer abandonar os garotos. Verdade. Ele se sente responsável por todo o trabalho que foi efetuado até agora e ele próprio acredita que seria, no mínimo, desleal com a garotada que ele abandonasse o time justamente nesse momento crucial que é a disputa de um título importante para poder assumir, lógico que é um sonho dele, é uma conquista pessoal, mas que ele coloca a questão coletiva, né, acima até mesmo de seus próprios interesses. Não esperava outra coisa do Filipe Luís. Você vê que deve estar passando um filme na cabeça do Filipe Luís, porque ele pode conquistar o primeiro título dele como treinador de futebol no Sub-17 e já sair e disputar um título mundial. O Mundial que ele disputou 2 com a camisa do Flamengo, contra o Liverpool e aquele lá no Marrocos. Aliás, ele vai passar muita experiência para os garotos, tudo que ele aprendeu do Jorge Jesus. Ele fala que o Jorge Jesus foi o melhor treinador que ele teve, tá? A filosofia, metodologia, trabalho, enfim, marcou muito a passagem do Jorge Jesus na vida do Filipe Luís. Ele vai passar isso para os garotos, essa é a tendência. O Filipe vai comandar então o Sub-17 na finalíssima Copa Rio, contra o Vasco, no próximo dia 17. Anota aí na agenda, hein? 17 de junho, 3 da tarde, horário de Brasília, em São Januário. Primeiro jogo, o Mengão venceu por 2-1. E o Filipe, aí depois dessa final, assume aí o Sub-20. Acertou o Flamengo nessa, né, Mauro? Acertou sim. E outra coisa, o Filipe Luís, que já trabalhou com o Tite em diversas oportunidades na seleção e no Flamengo, sabe a maneira de trabalhar de Tite e ele pode fazer uma coisa que já é feita nos clubes europeus há muito tempo. A base é preparada para justamente jogar no profissional. Então, os treinadores da base já costumam implementar nas suas equipes o esquema que é utilizado nos profissionais para melhorar justamente esse trabalho de transição do garoto. O garoto já chega nos profissionais, por exemplo, se ele joga como lateral, ele sabe com o que o técnico principal espera do lateral. Verdade. Então isso também vai ser muito importante. Mas lógico, né, que vai se dar muito mais apelo à Copa Intercontinental, que vai ser disputada em 24 de agosto no Maracanã. Vai ser muito bom ver o Filipe Luís à beira do gramado comandando a garotada. E se tiver alguma dúvida, Felipe,
passa um zap aí lá pro Mário Jorge na Arábia, ele vai te auxiliar aí, qualquer dúvida. Você que tá chegando agora no Sub-20, muda completamente, né? O Sub-17 do Sub-20. Sub-20 já é aí a porta de entrada para o futebol profissional. Eu torço muito pro Felipe Luiz. E isso já credencia o próprio Felipe Luiz a assumir o profissional. É verdade. Porque geralmente o técnico do Sub-20 comanda a equipe do Flamengo nas primeiras rodadas do estadual. Bem lembrado, Mauro Santana. E o Felipe vai comandar aí o Flamengo no Carioca, né? Flamengo da base, misturado aí, mesclado, aquele time alternativo. O problema é ele assumir e começar a ganhar e a galera pedir o Felipe Luiz no lugar do Tite. Já pensou, amigo? Não, faz aí o seu trabalho. Felipe, boa sorte pra você, vai com tudo, isso aqui é Flamengo, Sub-20, Flamengo que já é campeão, multicampeão, é Libertadores, Campeonato Brasileiro, várias competições de base aí, e o Felipe vai aí dar o seu recado e dar continuidade ao trabalho feito pelo Mário Jorge. Boa sorte ao Mário Jorge. E boa sorte também ao Felipe Luiz. Ô, Mauro, o chileno Eric Pulgar tá lá para disputar a Copa América. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ele tem se valorizado, né? Apesar do Flamengo não ter vencido nenhum título em 2023, ele se destacou principalmente ali do segundo semestre até o fim do ano. E o empresário dele, o também chileno Fernando Felicevich, vai aproveitar a Copa América para fazer um leilão aí com o atleta. Ele, inclusive, já veio com o papo de que tem muitos clubes de fora interessados no futebol do Pulgar. O Pulgar, inclusive, recebe o menor salário ali da posição, espera uma valorização salarial, e o Flamengo precisa correr para não dar mole, para não perder, né, Mauro? Aliás, dos jogadores de linha, né, considerados titulares, o salário dele só é o menor. É o menor hoje. Era maior do que o do Fabrício Bruno, mas o Fabrício Bruno renovou, né? Teve um aumento. Teve um aumento substancial, inclusive, passou a ganhar mais. Também que o Eric Pulgar. Hoje o Eric Pulgar só não ganha menos que o Agostinho Rossi. Sim. E olha, até o Alan, que veio contratado, né, para repor ali a saída do Thiago Maia, enfim, o Alan ganha mais do que o Pulgar. Exatamente. Então, sim, existe essa possibilidade, Fernando Felicevich. E lembrando que ele chegou como contrapeso do Arturo Vidal. Sim. Né? O Arturo Vidal foi contratado em 2022. O Eric Pulgar, que também é agenciado pelo Fernando Felicevich, foi oferecido ao clube. O Flamengo acabou acertando no sentido de facilitar a vinda do Vidal naquela oportunidade. O fato é que o Vidal já deixou o Flamengo e o Pulgar tá aí. Muita gente falando, não, mas agora a gente tem o Alan tá jogando bem. O Alan é titular, mas a gente lembra que sem o Eric Pulgar, os demais jogadores para a posição são da base. Igor Jesus, o Everton Araújo, o Ryan Lucas. Então seria importante o Flamengo manter o atleta. O Flamengo quer manter o Eric Pulgar. E corre contra o tempo agora, né, Mauro? Para renovar o seu contrato e dar aí um aumento salarial. Eu falei que o Pulgar veio para suprir a ausência do Thiago Maia. Ato falho. Eles jogaram juntos, né? O Alan e o Thiago Maia. O Alan veio para suprir a ausência do Vidal, né, Mauro Santana? Que você na verdade, citou aí. Ele veio para... Vidal já estava saindo. Na saída do William Arão. O William Arão saiu, foi pro futebol turco, né? A pedido do técnico Jorge Jesus, foi pro Fenerbahçe. E aí o Pulgar chega para suprir essa lacuna. Não, né? Na verdade, o Alan ele chegou para suprir o Vidal ali, que o Vidal já era certa a saída do Vidal, né? Isso. Aquela história de Colo-Colo e tal. E aí o Flamengo foi no Atlético Mineiro e trouxe aí o Alan, que hoje é titular por conta da lesão sofrida pelo Pulgar. Mas o Pulgar é um jogador titular da posição ali. Aliás, hoje é o Alan que está machucado. Eu acho que isso é mais conversa de empresário para valorizar o atleta. Eu também acho. Né? Porque o Flamengo já está desde o início do ano nesse processo, na tentativa de renovação. O Flamengo quer dar mais 2 anos de contrato a ele até o final de 2027. Um aumento substancial e também um aumento da multa rescisória, que é mantida em sigilo, mas, embora não se fale em valores, mas acredita-se que o valor atual não é proibitivo a clubes do exterior. Clubes podem pagar a multa para ficar com o Eric Pulgar. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer nessa situação aí do Pulgar. O Flamengo não pode nem pensar, nem sonhar em perder o Pulgar. E o empresário vai aí fazer um certo leilão, aproveitando a Copa América. Mas eu não sei você, Mauro, mas eu vou torcer pela eliminação do Chile e do Uruguai logo. Não quero nem que vão para a próxima fase, Mauro. Assim, o correto é que é muita vaga. Então, só mesmo um desastre para impedir que esses clubes não avancem. Assim,
O correto é eles avançarem, mas lógico que seria muito melhor para o Flamengo que ambas as seleções ficassem pelo caminho já na fase de grupos. É verdade, o Brasil não convocou nenhum jogador do Flamengo, mas tem 2 jogadores na pré-lista aí do Dorival, se acontecer algum problema, tem aí o Fabrício Bruno e o Pedro, né? Então, vamos tomar cuidado, até porque a gente vai ter uma penca de desfalques aí. Se Deus quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom, ô Mauro Santana, que história é essa que o Marcos Braz vai deixar o Flamengo? E isso está muito próximo de acontecer, porque já passamos aí da metade do ano, estamos em junho, né? É a metade do ano aí, temos aí mais 6 meses até o final. E o Marcos Braz, uma informação do O Globo, ele está muito próximo de deixar o Flamengo, e isso deve acontecer após as eleições do clube no final do ano. Até o momento, o atual vice-presidente de futebol não é uma opção nem para o Rodrigo Dunche, que pode ser o candidato da situação, nem para o BAP, que pode ser aí uma espécie de terceira via. Até porque o BAP, eu não vejo o BAP como oposição ao Landim. Eu acho que o Landim está aí com as 3 frentes, mas vai existir um candidato da oposição, que deve partir ali do Eduardo Bandeira de Mello, enfim, das coligações feitas pelo ex-presidente do Flamengo. Mas o Braz, ele não fica nem com Dunche, nem com o BAP. E aí, Mauro, chegando ao fim, a passagem de Marcos Braz, a segunda dele pelo Flamengo? Eu acho que vai muito em função de que ele é muito ligado, ele é pessoalmente, visceralmente ligado ao Rodolfo Landim. Sim. Ele é um homem de confiança do Rodolfo Landim. Inclusive, em várias turbulências pelas quais passaram o departamento de futebol, Landim, apesar de haver uma pressão interna, até uma pressão da própria muito base grande, de sustentação, muito grande, pela saída do Braz, ele manteve o vice de futebol em diversos momentos do Flamengo. A gente lembra do ano passado, teve a briga com o torcedor, né? Sim. A mordida lá no shopping, né? E muitos conselheiros pressionaram o Landim para a saída do Braz e o Landim manteve. Até por uma questão de lealdade, sim, o Braz vai permanecer até o final da gestão do Landim, mas não deve permanecer no cargo. Ele está com o Landim até o final, né? Inclusive ele diz isso, todos os corredores, sim, tanto do Ninho do Urubu quanto da Gávea, e vai ele sair. Ele é muito fiel ao Landim. É muito fiel ao Landim, até porque o sentimento dele é que essa fidelidade ela é recíproca. Sim. Então, justamente por isso, quando o Landim deixar a presidência do Flamengo, vai ter que deixar, não pode mais se reeleger, mesmo que o vencedor seja o indicado pelo Landim, que será o Rodrigo Dunche, ainda assim o Braz não fica. Porque o Braz sabe que com o Rodrigo, por exemplo, ele não vai ter o mesmo respaldo. Sim. Né? Se houver qualquer turbulência, qualquer tempestade, ele pode perder o cargo no Flamengo. Então, ele já vai se antecipar. Inclusive, posso trazer aqui para você essa informação de que o nome, caso, né, o Rodrigo Dunche seja eleito, né, presidente do Flamengo, o Diogo Lemos, atual integrante do Conselho Gestor do Futebol, é o grande nome para assumir a vice-presidência de futebol. Então o Diogo Lemos está sendo preparado para ser o vice de futebol do Dunche. Para ser o sucessor do Braz. Caso ele seja eleito. Olha aí, já é uma informação nova. É claro que os candidatos já começam a fazer suas alianças, né, montando a sua base. O candidato escolhe lá o diretor executivo, né, como hoje é o Spindel, escolhe lá o vice-presidente de futebol, os outros vice-presidentes, enfim. Então, eleições aí chegando no final do ano. E com essa saída do Braz, ô Mauro Santana, tem muita gente já comemorando, porque pode ser o início do processo de profissionalização do departamento de futebol, Mauro. Inclusive, o próprio Diogo Lemos defende isso, sim, internamente, que haja profissionalização, e não está descartada, né, com a chegada do Diogo Lemos, a contratação de um chamado manager, né, de um homem forte que chegue, um cara de mercado, um cara capacitado, que chegue. Lógico, aqui a gente não está dizendo que o Bruno Spindel não é capacitado, que o Luiz Carlos não é capacitado, mas um cara para ser essa figura que a gente vê muito na Europa, que é do chamado manager, que é o cara que fica responsável, diretamente remunerado, né? É verdade. O que acontece? Quando o cara é vice-presidente, né, a cobrança é até a página 3, porque ele não está recebendo para isso. Sim. Então, um cara que vai receber justamente, e vai ser bem remunerado, até porque a responsabilidade sobre ele será muito grande. É verdade. Então aí Marcos Braz com os dias contados aí, né? Vamos dizer que tem 6 meses aí
para o Braz já tá na contagem deixar regressiva. o Flamengo, assim como o Landim, né? Landim também está em contagem regressiva, também vai deixar o Flamengo, não pode concorrer a essa eleição. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, seu like é muito importante, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Paulo Santana, muito obrigado pela visita, pelo abraço, pelo carinho de sempre e essa amizade aí que já dura mais de 20 anos. Grande abraço pra você! Saudações rubro-negras! Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo! Valeu!